Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Vou resolver o Exame Nacional de Físico-Química A 2020, segunda fase, Grupo 1. Deixo o link aqui em cima para veres o vídeo da resolução completa deste exame. Se é a primeira vez que estás no canal, inscreve-te para eu te ajudar a estudares para o exame. Deixa o teu gosto no vídeo e partilha com os teus amigos para os ajudar a estudar também e aproveita. Segue-me no Instagram, Twitter e Facebook para outros conteúdos e podes-me contactar quando precisares. Grupo 1. A atmosfera terrestre, constituída maioritariamente por nitrogênio, N2, e oxigênio, O2, contém também outros gases, como o argão, o dióxido de carbono e a água. Pergunta 1. Na Terra, praticamente todos os átomos de nitrogênio têm um número de massa de 14 ou 15. A massa de um átomo de nitrogênio será, em média, quantas vezes maior do que a massa de um átomo de carbono 12? Bem, vamos colocar aqui a relação entre a massa de um átomo de nitrogênio e a massa atómica relativa do átomo de carbono. Vamos à tabela periódica, e o nitrogênio é 14, aqui o carbono 12, e é 1,17. Aqui é 1,17 vezes maior do que a massa de um átomo de carbono 12. Se estivessem a referir aqui de 1 sobre 12 átomos de carbono 12, isto significaria a massa atómica relativa e era 14,01. Então, primeiro já está, sendo o isótopo mais abundante do nitrogênio, como a massa do nitrogênio é 14, está mais próximo do 14 do que do 15, então o isótopo mais abundante do nitrogênio é o 14, aqui com a massa 14. Então, a resposta correta é a linha C. 2. O raio atômico do oxigênio é menor que o raio atômico do nitrogênio, uma vez que, comparando estes dois átomos, o de oxigênio, vamos comparar então o oxigênio com o nitrogênio. Nitrogênio tem número atômico 7, oxigênio 8, e comparando, o oxigênio tem maior carga nuclear. Tem aqui 8 prótons, aqui tem 7, distribuindo-se os seus eletrons no estado fundamental pelo mesmo níveis de energia. Vamos confirmar. Temos um S2, 2S2, 2P3, um S2, 2S2, 2P4. Eles estão distribuídos pelos mesmos níveis de energia. Pelo mesmo. Então, a resposta correta é a linha B. 3. Qual a geometria da molécula de CO2? Bem, isto, após fazer vários exercícios ao longo do ano, terá de saber que será a geometria linear. Podemos confirmar através da notação de Lewis. Aqui o C, o carbono tem um S2, 2S2, 2P2, tem 4 eletrons de valência. Então é C com estes dois, com os 4 pontinhos. O oxigênio é 8, 1S2, 2S2, 2P4. Os eletrons de valência são 6 e tem o oxigênio, terá aqui esta forma de anotação de Lewis. Quando faço a molécula, então vou colocar o carbono no meio, tenho aqui os pares não ligantes, daqui os eletrons, eles vão se ligar aqui em cima e agora eu quero que eles se liguem aqui embaixo e fica o par de eletrons não ligantes assim. A fórmula da estrutura fica assim, é a geometria linear. Exercício 4. Considera uma amostra de ar que contém no total 3 mol de moléculas. A fração molar do CO2
nesta amostra é 4,2 vezes 10 elevado a menos 4. Quantas moléculas de CO2 existe nesta amostra? Então, quero saber moléculas. Aqui tenho o N total. Então, quero saber moléculas de N2. Vamos à fórmula da fração molar de CO2. É N de CO2, N total, 4,2 vezes 10 elevado a menos 4, igual a N de CO2, e o N total, a amostra total, é 3,0. Sendo assim, o N de CO2 é, fazendo esta multiplicação, 1,26 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Para saber número de moléculas, estas já são moléculas, é mol de moléculas, então é só multiplicar esta quantidade química por número de Avogadro e ficamos com 1,26 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 6,2 vezes 10 elevado a 23, e o N é igual a 7,6 vezes 10 elevado a 20 moléculas. E a resposta correta é a linha B. Pergunta 5. Considere várias amostras retiradas de uma mesma mistura gasosa constituída apenas por N2 e por O2. As amostras têm massas diferentes, apresentando todas o mesmo teor de 21,2% em volume de oxigênio. Então, apesar de terem massas diferentes, eles têm sempre a mesma percentagem. 5.1. Admita que as amostras estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, que eles não dizem que é PTN. Qual dos esboços de gráfico pode representar a massa volúmica das amostras em função da quantidade de matéria N existente nessa amostra? Bem, então eu quero fazer aqui um gráfico de massa volúmica em função de N, e para isso tenho que ver a fórmula da massa, tentar encontrar uma expressão que relacione a massa volúmica com o N, aqui também é o volume da amostra. Para tentar encontrar o N aqui, tenho que saber que a massa molar é a massa sobre N, então a massa é igual a N vezes massa molar, já posso substituir, fico já em relação à quantidade química, e também tenho aqui o volume molar e posso tirar aqui o volume em relação à quantidade química, aqui vezes o volume molar. Tenho aqui N vezes massa molar e tenho aqui o N vezes volume molar. Estes N's nós acabamos por cortar e ficamos com uma expressão que é dada quando se fala da massa volúmica dos gases e do volume molar, que é a massa volúmica é igual a massa molar a dividir por volume molar. Ou seja, aqui a massa volúmica não depende de um N. A resposta correta é a linha D. 5.2. Uma das amostras tem massa de 4,0 gramas. Determine a massa de N2 nessa amostra. Explicite o seu raciocínio indicando todos os cálculos efetuados. Bem, os únicos dados que nos dão é a percentagem volume-volume do oxigênio, que é igual a 21,2. Também sabemos que apenas tem N2 e oxigênio. Posso retirar daqui qual é a percentagem volume-volume para o N2, e é 100% menos 21,2% e dá 78,8% para o N2. Não nos dizem que as condições de pressão e temperatura é PTN. Vamos precisar aqui para tirar o volume, passar para moles.
e também não nos dão qual é a densidade desta amostra. Já vamos ver porque é que nós precisamos disso. Vou já considerando a percentagem volume-volume para o N2. Tenho aqui volume de N2 sobre volume total, vezes 100. A percentagem é 78,8, é igual ao volume de N2. E aqui eu preciso de saber qual é o volume desta massa de 4 gramas. Esta aqui é da solução, é o total, e eu preciso muito de saber qual é, através da densidade, sabendo aqui gramas, eu, se soubesse a massa volúmica, poderia tirar então o volume total. E ficávamos só com isto. Depois, daqui do volume, tiro a quantidade química e depois de N2, e depois tiro a massa de N2. Então, aqui tenho que fazer que o volume é igual a massa sobre ρ. É isto que nós temos que fazer. Qual é a massa volúmica? Como temos uma mistura, vamos ver que a massa é a massa de N2 mais a massa de oxigênio sobre volume total. Como vimos anteriormente, posso usar as expressões para retirar aqui a massa, com a massa molar de N2 mais N de O2 vezes massa molar de O2 e o volume, posso pôr aqui o N total sobre volume molar. Vou separar esta soma e ficamos com N de N2 sobre N total igual a massa molar de N2 sobre volume molar mais N2 é dividido por N total vezes massa molar de O2 é dividido por volume total. Aqui vai-me dar então a densidade, mas tendo em conta a fração molar de cada um deles na mistura. Como é que eu obtenho aqui a fração molar? A fração molar é dada através da percentagem. Vou fazer aqui em cima. Percentagem volume-volume para o oxigênio é volume do oxigênio, volume total, vezes 100. E posso aqui fazer N de O2 vezes volume molar. E aqui o N total vezes volume molar, vezes 100, e corta aqui. Então, a percentagem volume-volume não é nada mais do que a fração molar de O2 vezes 100. Chego à conclusão que fração molar de O2 é igual à percentagem volume-volume a dividir por 100. E já vou representar aqui a fração molar de O2 é 0,212, fração molar de N2 é 0,788. Fico aqui já com uma ideia da massa volúmica, mas não tenho ainda o volume molar para substituir. Já consigo ter algo para poder trabalhar. A fração molar será 0,788 vezes a massa molar eu ainda não calculei. Massa molar de N2 igual a 2 vezes 14,01 dá 28,02 gramas por mol. E a massa molar do oxigênio, que também vou precisar, 2 vezes 16,00, que é igual a 32,00 gramas mol menos 1. Aqui 28,02
dividir por volume molar, mais a fração molar de O2 é 0,22 vezes 32,00 é dividir por volume molar. Fazendo este cálculo e juntando o denominador, tenho 28,86 volume molar, a dividir por volume molar. Já posso saber qual é o volume. Vamos lá, volume igual a 4,0 gramas, a dividir por a densidade, que é 28,86, a dividir por volume molar. Aqui será o volume total. O volume total será 4,0 vezes volume molar, a dividir por 28,86. Posso pôr isto um bocadinho mais simples. Fica 0,139 volume molar. Vamos substituir. Aqui 0,139 volume molar. Então, o volume de N2, que está em 4 gramas, é 78,8 vezes 0,139. Volume molar aqui falta, eu não tinha posto há pouco, vezes 100. Volume molar e a dividir por 100. O volume molar é igual a 0,1095 vezes volume molar. A partir daqui eu vou tirar a quantidade química e depois também a massa. Isto é um exercício que parece que nunca mais acaba. Bem, agora quero saber qual é a quantidade química. Para seguir tirar a massa do N2, vou usar o conceito de volume molar, volume sobre N. Então, N igual a volume sobre volume molar. Vou colocar aqui em cima 1095 vezes volume molar e agora o volume molar já vai cortar e fica um N de 0,1095 mol de N2. Para saber a massa, uso aqui massa molar e é massa igual a N vezes massa molar. Isto é para o N2. Então, massa igual a 0,1095 vezes 28,02 e vai dar 3,07. Deixei aqui com 3 algarismos significativos. Penso que isto tem que ir para pois é apresentado aqui 4,0 gramas, apenas 2 algarismos. Então vamos deixar o resultado com 2 algarismos significativos. E então a massa de N2 é igual a 3,1 gramas de N2. Exercício 6. A água presente nos estados sólido, líquido e gasoso na atmosfera terrestre é uma substância peculiar, pois as propriedades que a caracterizam, como a variação de entalpia de vaporização e a capacidade térmica máxima, apresentam valores muito diferentes do que seriam expectáveis. 6.1. A condensação do vapor de água envolve libertação ou absorção de energia, uma vez que ocorre com formação ou quebra de ligações entre as moléculas. Bem, vamos ver aqui. Temos o gráfico de variação de temperatura e ao longo da energia, conforme nós aumentamos a energia. No caso da água, se aqui for o zero, ele faz assim. E, então, nós temos aqui o estado gasoso, aqui o estado líquido. Então, esta passagem do gasoso para o líquido é feita através de... O gasoso vai ter que perder energia, que tem energia a mais, para passar para o líquido, para passar para um estado de energia mais baixo. Então, condensação de vapor envolve a libertação de energia.
uma vez que ocorre com aqui, para o estado líquido, nós vamos ter as moléculas de água. Estamos a falar da água. Elas estão todas muito afastadas umas das outras. Aqui no estado líquido, elas já estão muito mais juntas e têm a formação de ligações intermoleculares que são de ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é feita assim entre os pares não ligantes do oxigênio e o hidrogênio da outra molécula. Então, e há formação de ligações intermoleculares. (6.2) Para vaporizar uma amostra de água que se encontra à temperatura de ebulição à pressão normal, é necessário 7,2 vezes mais energia do que para aquecer essa amostra de 25 até 100 graus. A energia envolvida na vaporização de 1 grama de água que se encontra à temperatura de ebulição será aproximadamente... Bem, eles já nos dão, então aqui a energia de vaporização é 7,2 vezes superior à energia para aquecer a água dos 25 graus Celsius para os 100 graus Celsius. Então, vamos calcular qual é a energia envolvida na vaporização, mas de 1 grama. Vamos ver qual é a energia de vaporização. Aqui a massa de energia de vaporização é massa vezes ΔH de vaporização, 7,2 vezes massa vezes C vezes a variação da temperatura. Estas massas nós cortamos porque é uma relação um com o outro e só queremos saber qual é o ΔH. Este ΔH, como eu uso aqui a capacidade térmica mássica e é 4,18 vezes 10 elevado a 3 Joule por quilograma e por grau Celsius, o resultado do ΔH de vaporização vai vir ou virá em Joule por quilograma. Vou multiplicar aqui, então a temperatura final é 100 menos 25 graus Celsius, corta com este valor e fica Joule por quilograma. 22,3 vezes 10 elevado a 6 joules por quilograma. Eles pedem energia para 1 grama só. Vamos converter aqui 1 quilograma, corresponde a 10 elevado a 3 gramas. Sendo assim, posso fazer aqui o cálculo 2,3 vezes 10 elevado a 6 joules, substituo quilograma por 10 elevado a 3 grama e fica aqui elevado a menos 1. Okay? Só substituir o quilograma por 10 elevado a menos 3 grama e o resultado, ΔH de vaporização, e o resultado é 10 elevado a menos 3, vai reduzir apenas, vai tirar menos 3 aqui neste expoente que tinha 6, e fica 10 elevado a 3 Joule por grama menos 1. Fica aqui a unidade grama menos 1. E a resposta correta é a linha B. 6.3. Uma esfera metálica é aquecida e a seguir mergulhada em água fria contida num calorímetro. Admita que o sistema esfera mais água se comporta como um sistema isolado. Considere que a massa da esfera é igual à massa da água contida no calorímetro e que a capacidade térmica mássica do metal constituinte da esfera é menor do que a capacidade térmica mássica da água. Então, nós temos as massas da esfera é igual à massa da água. A esfera é igual à massa da água e a capacidade térmica mássica do material da esfera é menor do que a capacidade térmica mássica da água. No mesmo intervalo de tempo,
A energia cedida pela esfera será... Nós temos também aqui que comporta-se como um sistema isolado. Então, a energia absorvida será igual, já vamos ver, sendo que a diminuição da temperatura da esfera. Vamos ver que no sistema isolado, ΔH é igual à energia que tem da esfera mais a energia da água, e será igual a zero. Não irá haver energia transferida para o exterior. A esfera está mais quente, ela foi aquecida. Então ela vai perder a energia. Perde a energia, vai ficar negativo. E aqui a água ganha essa energia e é positivo. No final, a energia cedida pela esfera é igual à energia absorvida pela água. Em relação à diminuição da temperatura, qual que vai diminuir mais a temperatura? Nós podemos ver através desta expressão e verificarmos que a variação da temperatura é inversamente proporcional à capacidade térmica mássica. Então, se a capacidade térmica mássica é menor, como no caso da esfera, é nesta capacidade térmica, nesta esfera, que a variação de temperatura será maior. Então, menor C, haverá uma maior variação da temperatura. Então, sendo a diminuição de temperatura na esfera maior do que o aumento da temperatura da água. Então, a resposta correta é a linha C. Espero que tenhas percebido. Se precisares de algum apoio extra, também posso te ajudar. Dou explicações em pequenos grupos para a preparação do Exame Nacional ou para acompanhar durante as aulas. Contacta-me, pois as vagas são limitadas. Alguma questão sobre este exame, podes colocar nos comentários que eu respondo. Não te esqueças de deixar o teu gosto e partilha com os teus amigos que estão a estudar para o exame. Deixo-te aqui com mais alguns vídeos para te ajudar a preparar o Exame Nacional e estamos juntos.